A paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, minha querida. Uma boa tarde a você, meu amigo ouvinte, que está aí ligadinho para ouvir o meu testemunho nessa tarde. Que o meu testemunho seja para a exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo, que seja para o teu fortalecimento espiritual e que seja para a derrota do nosso inimigo. Meu querido, eu sou a missionária Kátia Baranda, sou ali do interior da Bahia, de uma cidade por nome Barra do Choça, a cidade na qual eu nasci, me criei, convivi com os meus familiares e os meus amigos. Meu querido, eu quero te dizer nesta tarde que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu que tive uma infância aparentemente normal, aos 13 anos de idade eu conheci a fase da adolescência, a fase na qual muitos têm novas descobertas, onde muitos acham que é a descoberta da liberdade, mas não, é a descoberta da libertinagem, é a descoberta onde muitos passam por momentos difíceis através dessas descobertas. Eu quero dizer a vocês que eu convivi com pessoas de culturas diferentes, de pessoas de comportamentos diferentes. Não foram essas pessoas que me influenciaram, mas foram demônios que certamente atuavam na vida daquelas pessoas. E os demônios, eles estão procurando apenas uma brecha para nos seduzir, nos levar para o lamaçal do pecado. Eu quero te dizer nesta tarde que o Senhor Jesus Cristo, Ele está aí, tocando no teu coração através do meu testemunho. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai estar aí te abençoando. Você pode ser que esteja vivendo uma vida difícil, uma adolescência difícil. Talvez você esteja no lamaçal do pecado como eu estive, onde muitas pessoas não acreditavam na minha mudança, não acreditavam na minha transformação. Somente o Senhor Jesus Cristo era quem sabia que um dia eu poderia me tornar uma nova criatura. Até meus familiares, talvez, podia até não acreditar. Mas eu quero te dizer uma coisa, ainda que muitos não acreditem na sua transformação, ainda que muitos não acreditem que você um dia pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo é quem te garante esta vitória. A palavra do Senhor Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, querido, eu quero te dizer que muitos coisas estreitos na minha vida, quando eu estava no mundo, conheci o mundo da prostituição, conheci o mundo aos 13 anos, do alcoolismo, conheci o mundo das drogas aos 16 anos, dos vícios do cigarro, conheci o mundo do homossexualismo, na qual convivi com essas pessoas. Eu quero te dizer que um abismo, diz a palavra do Senhor, que leva a outro abismo. E quando você está no lamaçal, certamente a sua tendência é piorar mais ainda, piorar a sua situação, porque o diabo ele veio enganar os filhos de Deus. Nós sabemos que desde o princípio ele tem vindo a enganar a Eva, né? Ele se materializou em uma serpente para enganar a Eva. E com certeza, a partir daquele momento da queda, nós também, seres humanos, passamos a ser pecadores, passamos a ser gerados desde o ventre da nossa mãe em pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa, que nós só permanecemos nesse pecado se nós quiséssemos. Se nós não quisermos permanecer no pecado, nós não permanecemos, porque há um Deus, há um Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário pela minha vida, pela sua vida, e está disposto a todo momento a nos livrar desse pecado que nos leva à perdição. A Bíblia diz que os ímpios serão lançados no fogo do inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Está escrito em Salmo de número 9, versículo de número 17. Eu quero te dizer, meu querido, que muitas são as aflições dos justos,
mas o Senhor os livrará de todas. A minha família tem passado por momentos vergonhosos comigo. Eu que amanhecia os dias nas baladas da vida, chegava embriagada 4, 5, 6 horas da manhã, sem expectativa nenhuma de vida, totalmente embriagada, talvez drogada. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo tem me livrado das garras de Satanás. Ele tem me livrado da morte. Ele tem me tirado do abismo. Porque muitas vezes nós confiamos no nosso próprio nariz. Nós achamos que nós somos donos de nós mesmos. Mas eu quero dizer para você que há só um dono da minha vida e da tua vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele está disposto a nos ajudar. E muitas vezes nós não enxergamos as bênçãos, as maravilhas que o Senhor Jesus Cristo tem para nossas vidas. Eu vivi em um mundo totalmente diferente com o mundo que o Senhor tem para mim, tem para você, com a visão que o Espírito Santo tem para nos dar. Mas eu quero te dizer que no momento que eu me arrependi dos meus pecados, muitos não acreditaram, mas o Senhor Jesus Cristo me abençoou, Ele perdoou os meus pecados, e então eu fui transformada através do sangue de Jesus. Eu me converti, eu me humilhei na presença do meu Senhor, e Ele ouviu a minha oração, assim como Ele ouviu a oração de Zacarias, quando enviou o seu anjo para dizer a Zacarias que o Senhor tinha ouvido a oração dele, ouvido a oração dele e da sua esposa Isabel, e lhe daria um filho. Mas eu quero te dizer nessa tarde, quando nós acreditamos, o Senhor trabalha na nossa vida. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, talvez você olhe para o seu pecado e diz que não tem mais jeito, o Senhor é santo, eu sou pecador. Talvez você vê que o seu pecado tem lhe sujado a sua carne, sujado as suas vestes. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem uma água purificadora. É uma água que purifica o ser humano. É uma água que purifica o seu espírito. Talvez você não tenha mais visto as ações do teu espírito. Você só vive unicamente na carne. Mas eu quero te dizer, meu querido, o ser humano, ele tem espírito e também tem carne. Então eu quero te dizer que no momento que você aceita Jesus como Salvador da sua vida, o Senhor começa a atuar na sua vida verdadeiramente. E você desfrutarás dos frutos dos dons espirituais. Então você verá que é loucura para os homens as coisas do Espírito. Para eles parecem loucura, eles não conseguem entender. Mas eu quero te dizer nesta tarde, que seja qual for a tua prisão, o Senhor Ele te tira daí. Seja qual for o lamaçal do teu pecado, o Senhor Ele vai sarar as tuas feridas. Ele vai te arrancar desse abismo. Há uma esperança no Senhor Jesus Cristo. Acredite que Ele é a porta. A palavra do Senhor diz que estreita é a porta que leva à salvação, porém a larga é a que leva à perdição. Só depende de você. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te restaurar, assim como Ele me restaurou. Eu quero te dizer que eu muitas vezes chegava de frente a um espelho e não sabia que aquela era eu. O que eu era, se eu era um homem, se eu era uma mulher, ou que situação era aquela que eu estava vivendo. Eu quero te dizer que muitas vezes eu fiz essa pergunta a Deus: Senhor, o que eu sou mesmo? Mas o Senhor um dia me respondeu. Mas Ele só pôde me responder depois que eu me prostrei diante dEle. Porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Se você se humilhar, se você se converter nos seus maus caminhos e orar ao Senhor, o Senhor ouvirá dos céus o teu clamor, a tua oração e transformará a tua vida, assim como Ele transformou a vida de muitas pessoas, assim que Ele tem tirado muitas pessoas das trevas e tem trago para a luz. Assim é o que Ele tem para a sua vida. Basta você querer, basta você confiar nesse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que venha trazer à existência aquilo que não existe, meu querido. Eu
quero te dizer nesta tarde que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livrará de todas. Lembre-se, o Senhor é contigo. Ainda hoje, aceita Jesus como seu Salvador, muda a tua história, muda a tua vida, porque breve está o Senhor por vir. Ele virá, porque dentro de pouco tempo o que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10. Fiquem na paz do Senhor, que o Espírito Santo brada no teu coração, e eu tenho certeza que você será mais do que vencedor.